Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Happycast, o nosso podcast focado para mulheres empreendedoras que empreendem com verdade, com coragem e com leveza. Eu sou Maria Albuquerque, empreendedora há mais de 20 anos, empresária no segmento de educação. Hoje trabalho muito focada no treinamento de liderança, no treinamento de vendas com a Ciência da Felicidade. Sou autora do meu livro best-seller Venda com a Ciência da Felicidade e hoje também lidero um movimento chamado Happy Move, especialmente para mulheres, onde a gente traz outras mulheres para se inspirar, para trocar, para fazer networking. E também tenho a minha mentoria Happy Club, focada para mulheres empreendedoras, profissionais liberais, para que também vivam de uma maneira mais exclusiva todo esse movimento. Bom, e hoje estou aqui com uma mulher incrível que eu quero apresentar para você. Mas antes, aquela solicitação clássica, segue o canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário, participe junto com a gente desse movimento, desse crescimento, é muito importante. Bom, vou ler aqui a apresentação que eu fiz. Hoje recebemos uma mulher que talhou a sua trajetória de forma inquieta, conectando identidade pessoal e profissional de uma única maneira. Roberta Limer é joalheira e sócia da Due Joalheria, empreendedora que ingressou no universo das joias por acaso. A gente vai falar sobre isso, e se encontrou de vez nesse caminho. Ela traz consigo mais de 20 anos de atuação, sobretudo após uma transição vinda do universo da moda, e junto com o sócio Anderson, ressignifica peças com conhecimento, cuidado, elegância, e realizam sonhos diariamente, porque é uma realização de um sonho, sim. Roberta, que alegria ter você aqui comigo no nosso Happycast. Delícia, Maria, também. Bom, obrigada. Eu quero já começar querendo que você comece essa jornada. Como é que isso tudo começou? Já que a gente está falando aqui que você hoje tem a sua empresa, joalheira, mas vamos olhar lá para trás. Como é que isso tudo começou? Começou, como você falou, um pouco por acaso, né? Entrei na joalheria por acaso. Fui participar de um processo, uma headhunter, e aí, na hora quando ela falou para mim assim, é para uma joalheria, eu falei, olha, para tudo, porque eu não entendo nada de joia, eu não sei nada de joia, eu venho da moda, eu trabalho na moda, mas a resposta que ela me deu foi, é exatamente o que eles querem. Eles não querem uma pessoa que já esteja no mercado, eles querem uma pessoa que traga um olhar diferente. Esse processo era para a Natan Joias, onde eu trabalhei durante 7 anos na gestão comercial da empresa, né? Gestão de todas as lojas, de todo o grupo. Era uma marca muito importante, muito forte, e foi a minha grande escola. Com certeza, muita coisa que você tem hoje, a gente olhando para trás, né, Roberto, quando a gente lembra da nossa trajetória, quanta coisa a gente aprende, a gente é forjado nisso tudo. Não, né? Com certeza. Eu tive a felicidade de trabalhar com o seu Natan ainda, o fundador. Né? Quando eu entrei na empresa, a minha sala era do lado dele. Ele me chamava todos os dias para conversar, para contar alguma coisa, para ensinar, para perguntar. Então, realmente foi um grande presente. Que presente. Foi sim. Isso daí é muito valioso. Eu imagino, naquele momento que a gente está vivendo o processo, às vezes a gente nem leva tanto na importância que aquilo traz para a gente. Sim. E aí eu quero saber um pouquinho como é que surgiu esse convite para empreender, como é que foi essa virada, porque é uma virada grande, né? Então, infelizmente, a Natan entrou num processo de falência, né? Ela acabou fechando, eu fiquei lá durante esse período todo e eu trabalhava muito próxima da família, enfim, com toda a gestão comercial da empresa. E aí, quando a empresa já estava apontando que ela ia fechar, a Jane, que é uma das filhas do Natan, falou para mim, Roberta, você quer continuar comigo? E nesse momento eu estava assim, meu filho era pequeno, tinha 2 aninhos só. Aí a gente olha, né, Maria, e fala assim, caramba, eu vou sair daqui, vou entrar numa outra empresa, né? Lá eu já tinha
já tinha alcançado uma posição, né, Uma certa confortável. segurança, digamos assim. Não, mas mais no sentido, acho que, de autogestão, né? Como eu tinha um cargo comercial, aquela autogestão. Aí você pensa, né? Vou começar tudo de novo, num outro lugar, com um bebê em casa ainda. Enfim, né? A dedicação que a gente sabe que é necessária, né? Você ser a primeira a chegar e a última a sair, muitas vezes, até você, de novo, conquistar o lugar que você tinha. E aí eu falei, bom, vamos arriscar, né? Vamos ver o que vai dar isso. E aí a gente começou um trabalho solo, né? A gente tinha pontos a favor, principalmente a clientela da Natan, que estava ficando órfã. E aí começamos e aí foi. E olha que interessante, Roberta, até num episódio da doutora Daniela Riso, ela também teve uma mudança brusca de profissão por escolha dela para se tornar nutricionista. Ela vinha do mundo corporativo e ela trouxe exatamente esse teu olhar, desse medo, desse frio na barriga, dessa insegurança. Poxa, eu já tô aqui, eu já tenho um certo status, autoridade, já entendo do meu dia a dia, já tenho uma rotina mais ou menos organizada, vou começar do zero. E ainda mais empreender, que é algo que, meu Deus, você é líder de você mesma, automaticamente você tem os ganhos, as benesses, né, de estar dona, mas todos os boletos para pagar, né? Eu acho que eu já tinha um ponto positivo, porque o meu trabalho já me demandava uma autogestão, né? É lógico que eu tinha ali uma chefia, mas eu tinha uma equipe enorme abaixo de mim e eu que era dona do meu tempo, eu que tinha que ir lá fazer a listinha de tarefas que eu tinha que cumprir. Então, eu já vinha de um processo de autogestão. Eu trabalhei muito nas empresas também anteriores, com supervisão, então viajando, tomando decisões o tempo inteiro, né, Maria? Você foi se preparando, é como se isso fosse te forjando, né? Eu já tinha essa coisa do responde rápido, porque um monte de gente perguntando um monte de coisa que você não tem muito tempo para, peraí que eu vou ver. Então, eu acho que eu já tinha, de alguma maneira, me preparado para isso. Tanto que foi meio que no automático, sabe? A coisa seguiu no automático. E uma coisa que é legal, né? Não sei, você já deve ter se tocado disso, mas não é algo, infelizmente, tão comum uma empresa que está numa dificuldade, como foi. Você viveu aquilo dali e ainda assim você recebeu um convite de uma pessoa da gestão, da família, para continuar. Isso é mais do que uma comprovação do teu bom trabalho. Fato, sem nenhuma falsa modéstia. Claro, senão ela não ia nem querer olhar pra tua cara, né? É porque nós já trabalhávamos juntas, né? Nós já viajávamos juntas para as feiras no exterior. A gente já tinha um trabalho muito, muito próximo, eu e a Jane. Então, também acho que foi uma coisa muito natural que aconteceu, sabe? Aquela coisa assim, vamos continuar? Vamos! E vamos ver o que vai acontecer. E assim foi. E quando foi você pensando, a gente falou dos medos, do receio desse convite, entre aspas, você não ia ficar, porque não tinha como ficar, então algo teria que mudar, que transformar. Sim. O que foi uma virada de chave que você, de repente, olhou, tô gostando desse caminho, esse é o caminho, porque no momento da insegurança você fica, vou testar. Qual foi o momento que você falou, é isso que eu quero, eu gostei, é isso aqui, eu quero empreender com joias, nesse segmento? Eu acho que ser dono do nosso tempo é uma coisa que não tem preço. E é um caminho sem volta. Verdade. É uma coisa que você prova, acho que faz parte isso, da construção da carreira, né? Então, no início, sim, tem a experiência, lógico, tem gente que já começa a vida empreendendo, mas é o que a gente brinca, né? É melhor você estagiar e talvez aprender numa estrutura que já está um pouco mais pronta para te ensinar. E ali, né, você vai ter também as limitações enfim, de comando, de adequação, de tempo, né, que você tem que dedicar. Agora, quando você dá esse passo de empreender, lógico que ele vem com muitas responsabilidades, ele vem com um peso diferente, mas assim, você ser dona do seu tempo, realmente é um grande benefício. É um grande benefício. Eu recebi convites depois,
convites, assim, bem interessantes. Mas quando eu olhava e falava, meu Deus, eu só vou ter, né, aqueles dias de férias no ano, aquele horário mais apertado, ainda mais isso, né? O meu filho tinha 2 aninhos na época. Eu queria estar com ele, eu queria curtir ele um pouco, eu queria gerir isso de uma forma diferente. Mas eu também nunca fui a mulher que ia deixar parar tudo, parar a vida, parar de trabalhar, sabe? Você queria, na verdade, conciliar esses 2 mundos, né? Eu queria conciliar. Continuar trabalhando e tal. Agora, mergulhando um pouquinho para a gente entender, Roberta, não é por acaso que você construiu uma carteira de clientes, um olhar de, poxa, eu acho que agora eu consigo fazer sozinha. Quando a gente olha para isso, tem uma essência que transparece na forma que você trabalha. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga isso, o seu jeito, a sua autenticidade em atendimento, no dia a dia. Como é que você conseguiu trazer isso? Eu trabalho num mercado que demanda muita credibilidade. Né, seriedade, credibilidade. Eu falava sempre para as minhas equipes, não é que o problema vai acontecer. A questão com o cliente não é o problema, é como você resolve o problema. É como você lida com o problema e como, principalmente, você se comporta durante e depois do problema. Isso aí que vai fazer a diferença, totalmente. Né? A dedicação que você tem, o olhar único, dentro de uma estrutura de joalheria é mais fácil, claro, né? É diferente, né? Eu também trabalhei na moda. Então, se você pegar quantos atendimentos você tem numa loja de roupa, quantos atendimentos e clientes você tem numa joalheria, é mais fácil você ter esse olhar mais individual, você conhecer. Joalheria é muito relacionamento. O ritmo é outro, né? O ritmo é muito relacionamento com o cliente, porque o cliente realmente tem que acreditar em você, ele tem que confiar em você. E isso é uma construção, né, Maria? Até trazendo esse assunto de relacionamento, você tem uma motivação nessa ressignificação de peças. Eu queria até trazer eu isso. amo porque, fazer isso. Eu já falei muito, você sempre falo comigo. Sobre isso. Eu adoro a forma que você traz hoje. Eu queria que você dividisse aqui com a gente como é que é vivenciar isso todo dia, o que é essa ressignificação de peças. Então, joia, né? Joia tem história. Normalmente tem história. Ou você ganhou um presente especial, ou você recebeu herança de alguém, ou você comprou numa ocasião muito especial. Celebrando alguma coisa. Para celebrar alguma coisa. Normalmente tem um significado. Então, lidar com isso é muito emocional, tem muita emoção envolvida. Eu comecei a fazer esse trabalho que você sabe bem que é um trabalho que eu amo. Ela fez pra mim, tá, gente? Com o maior carinho, com o maior amor. Então, eu sou prova viva. Foi assim que a gente se conheceu. Por acaso, por uma indicação de uma amiga em comum. Então, você viveu isso comigo. É um trabalho que eu tenho um cuidado para fazer, porque eu sei que aquela peça tem um significado diferente para você. Ela não é só um produto. Ela tem algum significado, ela te conta alguma coisa. E vou te falar até só um parênteses, Roberta. Você me deu um outro olhar até para algumas peças. Então, isso também é legal, porque você vivencia isso. Às vezes, a gente não sabe traduzir em palavras o sentimento. Quando você reforçou, quando você validou, Maria, eu entendo que essa peça significa. É verdade. Então, aquilo foi confortante, sabe? Sim, vamos guardar isso de alguma forma, né? Então, assim, é muito gostoso você pegar coisas, joias que às vezes estão dadas meio como perdidas. Isso aqui não vou usar nunca mais, isso aqui tá faltando uma pedra, isso aqui partiu, isso aqui tá ali, né? Tá ali guardado, uma coisa guardada. E que você às vezes fica sem saber o que fazer, porque você também não quer se desfazer, vender, mas você também não usa. Mas também, e você sabe que é uma coisa que tem um valor, né? Então, como é que eu vou deixar guardado, assim, trancado numa gaveta? Eu brinco e falo, não deixe suas joias, por favor, guardadas num fundo de gaveta. Vamos fazer alguma coisa com elas. Vamos trazê-las de volta para serem usadas, ou vamos ressignificar de outra forma, vamos reformar, vamos até, né, fazer aquele trabalho de pegar ali o ouro, o que tiver ali de valor e usar aquilo ali para comprar uma outra peça, para viabilizar uma outra peça.
Eu sou muito impactada com esse trabalho, porque a gente, no trabalho, no segmento de joias, quem está de fora, como eu, não sei você, mas assim, tô de fora e tô observando, você imagina que é sempre uma compra de uma nova peça. Você não pensa muito nesse lado de conserto, de ressignificar mesmo, de mudar um pouquinho a peça. Você me falou que algumas peças você dá um banho diferente, você troca uma pedra, enfim, você muda alguma coisa, você reforma. Assim, recentemente fiz você pegar uma aliança que é uma aliança inteira e que tá pequena, e aí você transformá-la numa meia aliança, ou porque ela não é uma peça confortável por algum motivo para aquela pessoa, você transformar, você usar a pedra para fazer uma coisa. Tem muito recurso, tem muita coisa para fazer, e é uma delícia. Cada entrega que eu faço, né? Até porque, assim, a gente se envolve nas histórias, né? Então, normalmente, as pessoas te contam, o cliente te conta a história daquela joia, o que era, de quem ele recebeu, por quê, ou por que ele comprou, e aí não tem como você não se envolver, e cada entrega, para mim, é um presente. Eu vibro junto, assim. Eu sempre conto, né, que uma vez eu fui entregar umas joias para uma cliente que realmente, quando ela me deu, estavam muito desgastadas pelo tempo, assim, muito sujas, guardadas há muito tempo. E aí eu fui entregar, ela falou pra mim assim: não, Roberta, tá errado, essa joia não é minha. Desculpa, eu sou uma pessoa honesta, isso aqui não é meu, não. Aí eu falei: olha, é seu. E ela não acreditava no poder de transformação que tem, sabe? Eu vou te falar que eu fiquei bem surpresa com o que eu recebi. Que bom. A limpeza, o brilho, a joia tem uma outra vida, é uma sobrevida, né? Ela sai nova, né? Da maneira que a gente te entrega depois de passar por isso, podia estar saindo da loja, concorda? Exatamente. É como se você tivesse ganho naquele momento, né? Exatamente. Agora, uma coisa, a Due Joalheria trazendo essa sua conquista, eu sei que foi algo muito especial e cheio de significado para você. Queria que você contasse um pouquinho dessa conquista, o que significa hoje para você a marca. Queria que você falasse um pouquinho da Due. Então, a gente vai construindo, né, os degrauzinhos, assim, colocando os tijolinhos. E realmente faltava para mim um espaço físico que fosse meu, que tivesse a minha cara, onde eu pudesse receber as pessoas do jeito que eu gosto, trabalhar do jeito que eu acredito. E aí, ano passado, né, o Anderson, que é meu sócio na Due, é uma pessoa que trabalhou comigo lá na Natan, fazia parte da minha equipe, da Natan, e a gente sempre esteve junto, né? Cada um teve a sua trajetória profissional, mas a gente sempre trocou, a gente sempre, em alguns momentos até fez alguns negócios juntos. E aí, num café, assim, super despretensioso, começou um papo, ele também estava sentindo a mesma vontade. Essa mesma vontade, né? A gente tem hoje lá na Due a representação do Jacques Vartanian de São Paulo. O Anderson trabalhou com o Jacques muito tempo e continuava fazendo um trabalho para o Jacques no Rio. E também estava sentindo falta, assim, de um espaço, um lugar para receber o cliente, para isso. E aí foi. Até para criar esses relacionamentos, né? Isso. E deu tudo certo. Aquela coisa que, assim, que a gente falou num dia, aí assim, vamos ver se tem uma sala. A sala tava lá, parecia que tava esperando a gente. Nada é por acaso, não. Gente, é deucidência. Eu adoro ver a sua deucidência. Não eu já adotei. Totalmente. A sala tava lá, aí preenche o cadastro, já liga, seu cadastro está aprovado. E vamos, e aí foi uma coisa também natural, sabe, Maria? E melhor coisa do mundo, né? As coisas que acontecem assim, eu falo que quando é coisa de Deus, até ouço isso muito da minha sócia. Um beijo, Fabiola. A minha sócia que hoje mora em Orlando, a gente tem uma convivência muito íntima e ativa, apesar dela não morar aqui no Rio de Janeiro, porque a gente se fala todo dia, mas ela fala uma coisa, que coisas de Deus, quando é para acontecer,
flui com uma certa tranquilidade, você não sente aquela coisa muito atravancada, você vai, então vai caminhando, aquela história, vai caminhando que Deus vai botando o chão, você foi, você tomou um café, você estava aberta, ele também, então isso tudo é muito legal. Agora trazendo o outro lado, né? Mas posso um parêntese, que eu tenho que falar isso também, tudo isso aconteceu, você sabe, eu já falei lá, né, exatamente no momento que eu já estava no movimento com você, com o grupo, e a gente também se inspira, escuta tantas histórias, aí quando bateu aquela dúvida, eu me lembro que alguém tinha falado em alguma das nossas reuniões, nossos encontros, não, que às vezes o cavalo branco vai passar e ou você pula nele, ou ele vai passar e vai embora. E aí eu pensei, veio exatamente isso para mim, falei, não, meu cavalinho ali tá passando, eu vou pular nele, vai com medo mesmo, sabe? Vambora. Então, realmente, esse apoio, essa rede de apoio, esse exemplo, essa motivação, que é a troca, né, do grupo, do nosso grupo, foi fundamental para... isso é maravilhoso. Me dá essa coragem. E, Roberta, como eu amo esse trabalho, né? Sou muito suspeita para falar, porque hoje é a minha missão, é você ser contagiada positivamente. Porque muitas vezes quem está ouvindo a gente pode estar ali, mas será que é o meu momento? A gente nunca acha, igual ter filho, a gente nunca acha. É o momento, você vai esperar todos os astros se alinharem? Não existe. Existe você perceber um medo, você se preparar com algumas situações, uma delas é uma rede de apoio, que eu acho que isso te dá também um empoderamento, uma capacidade de, poxa, deixa eu ouvir aqui, deixa eu conversar, deixa eu trocar. E isso tudo traz esse contágio positivo, né? De você realmente hoje, com certeza, você está sendo exemplo para outras mulheres. Isso é maravilhoso. Não, ia pensar isso, eu estou preparada, eu consigo dar conta. Tá, acho que sim. Sempre vai ter ali uma pontinha de, ai meu Deus, e será? Né? Mas eu tô assim, 90%, então vambora. Roberta, uma coisa que é importante aqui, até para quem está nos ouvindo, coragem, ela nunca vai ser a ausência do medo. Eu entrei porque eu estava zero, eu estava 100% preparada, não existe. Eu até costumo brincar muito que os 100% preparados e perfeitos, Papai do Céu está chamando. Papai do Céu que é os perfeitos, está querendo ser perfeita, vai subir. A gente quer ficar aqui. Então não tem essa de perfeição, tem essa de enxergar o seu medo e entender que aquilo dali, o medo até te dá alerta para você prestar atenção em algumas situações. Então ele é poderoso, ele é um amigo que você tem que ter do lado, mas a coragem é você agir. Falando de coragem, eu queria que você falasse um pouquinho, porque os erros também ensinam muito. Se você teve alguma virada de chave, algum erro, algum desafio, alguma coisa ao longo dessa trajetória, que você pudesse compartilhar como um aprendizado, alguma coisa que te deu Maria, deu um sacode. Foram muitos, né? Assim, você tá numa gestão de uma empresa que tá fechando, tá acabando, foi o meu caso lá, é uma lição por Concordo segundo, plenamente. Né? É uma lição por segundo. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para mim, porque gestão de crise é muito aprendizado. Que você tem que ter criatividade, tem que ter resiliência, tem que ter coragem, tem que ter tudo. Perfeito. Então, essa foi, né? Acho que foi uma grande, assim, que eu passei. E que você viveu não só como uma colaboradora, mas você viveu como uma gestora, a ponto de você ser reconhecida pela filha. Então, assim, isso realmente você treinou a resiliência, que é um dos pilares do meu método. Eu já estava ali na gestão comercial da empresa, né? Então, foi, né? Você começa a ver a sua equipe desmoronar, tudo desmoronar, mas você tem que seguir da melhor maneira que for, melhor maneira possível para aquele momento, para aquela situação. Enfim, depois a gente teve pandemia, né? A pandemia trouxe muitos aprendizados para a gente, também uma necessidade para todo mundo de se reinventar, de ser criativo, de buscar outros caminhos, né? Então, para mim, né, joalheria, como eu falei, é um atendimento muito ali, individual, muito próximo. Como é que você traz isso para um atendimento à distância, por WhatsApp, por telefone, sem contato? Ainda mais no momento que está todo mundo falando de saúde, não de joias. Mas foi um momento interessante, né? Porque foi um momento que as pessoas foram olhar
para o que elas tinham e muito para o que elas tinham de precioso. Então, foi um grande momento, não que eu não fizesse isso antes, mas foi um grande crescimento desse movimento de ressignificar as peças, de ressignificar as joias. Foi um momento também que as pessoas começaram a procurar presentes e bens e compras mais duráveis e com mais significado. E muito bom você ter enxergado isso também, né, Roberta? Porque muitas vezes a onda está acontecendo, o movimento está acontecendo, mas você está tão preocupada e tão sofrida com, e agora? Meu Deus, e agora você não enxerga. Que bom que você conseguiu enxergar. Trazendo um pouquinho para os desafios dessa abertura, dessa criação da DUI, queria que você trouxesse também um pouquinho desses... Porque empreender no Brasil é para os fortes, né? É alta performance na veia. Muito forte. Não é para os muitos, não é para os poucos, é para os muitos. Então, assim, como você e o Anderson contornaram esses desafios? Enxergaram porque vocês estavam conscientes, você já vinha de uma empresa que viveu uma situação grave, você abriu a sua... Então, você já vinha, você já está ali calejada. Como é que foi isso? Acho que primeiro dá passos consistentes, né? Então, a gente busca fazer o melhor com o que a gente pode fazer. Então, desde a montagem da empresa, a montagem do nosso espaço, a gente buscou o melhor, mas dentro do real, da sem realidade loucura, possível, né, Roberta? Sem loucura, pé no chão. Do tamanho adequado, assim, bem pé no chão, sabe? Tomando decisões pé no chão, não tem como empreender sem correr risco, né, Maria? Você tem que correr risco. Agora, você tem que ter noção do limite do risco que você pode correr. Eu acho que é isso. E assim, o que eu percebo, eu convivo, fica o convite para você conhecer a DUI, porque é maravilhosa. Você percebe, primeiro, um capricho nisso que você está falando, algo que você não teve a preocupação de eu trabalho com joias, então eu preciso fazer algo. Não, você fez de uma forma acolhedora. É aconchegante, é um cantinho aconchegante, bonito, bem feito, que dá vontade de ir lá para tomar um café, né? Bater um papo. Mas um aprendizado que eu tive é que o luxo, ele tá nos detalhes. Nos pequenos detalhes. Ele não tá... As pessoas, às vezes, têm um conceito de luxo na coisa muito de opulência, digamos assim. Mas o luxo, ele tá nos detalhes, né? Hoje você tem um conceito de quiet luxury, né? Que é o que tá aparecendo. Então, tá sendo traduzido, tangibilizado, isso. né? Então, essa sensação. O hotel que se preocupa com um bom lençol, que tem 4 tipos de travesseiro para você escolher, porque ele não sabe se você gosta de travesseiro alto, baixo, mais duro, mais molinho. Então, isso é um luxo. Não precisa ser o brocado de veludo, né? O luxo opulência. Maravilhoso. Detalhe. E varejo também é detalhe, né, Maria? Atendimento, varejo, é detalhe. O que faz diferença são os detalhes pequenininhos. E o cuidado verdadeiro que você tem com o seu cliente. Acho que é isso. Isso eu acho que é um grande diferencial para vendas, que muitas vezes eu falo isso muito no meu método RAP, né? Essa resiliência que você trouxe, essa escuta ativa, que é você realmente entender os desejos, as necessidades do seu cliente, a paixão pelo que faz, que é lindo te ouvir, porque percebe-se que por mais que no início lá, eu com joias? O que tem a ver? Tudo a ver. E a inteligência emocional e social, para você poder reagir bem, porque você viveu situações que você precisou reagir na base do estresse. Porque reagir quando tudo tá bem é mais fácil. É uma delícia. É uma delícia. Agora, falando de pandemia, que eu acho que também ali foi um momento de grandes aprendizados para todos nós, né? O que você percebe que você teve que se reinventar na pandemia e que você, de repente, traz até hoje nos seus atendimentos? Ou se isso aconteceu de verdade, se isso te forjou igual o diamante, né? Se foi forjado ali, aquilo dali você adotou. Você percebeu que era daquela... Acho que basicamente atendimento, né? O atendimento mudou. A gente teve que aprender cada vez mais a usar as formas digitais de atender o cliente. Desde assim, as pessoas basicamente não atendem mais telefone. Você fala com as pessoas por mensagem. Aí você
você tem uma escolha ali. Eu vou mandar um texto, que é uma coisa que está mais sujeita à interpretação, é um pouquinho mais fria, ou eu vou mandar um áudio que eu consigo explicar, né? A joalheria é muito improvável uma pessoa fazer uma compra 100% online. Então, o que eu percebi? Você tá lá no Instagram, ou você tá no site, mas chega uma hora que o cliente quer falar com alguém. Ele quer saber se tem alguém essa ali. Tal da credibilidade, né? Então, eu tive um caso, logo na época da pandemia, um cliente foi comprar um solitário, para ser um anel de noivado. E aí ele começou a falar pelo Instagram, mas num determinado momento eu entendi assim, não, eu preciso falar com ele de alguma forma. E aí eu comecei a mandar áudios para ele. Você foi puxando, né? Literalmente aproximando o cliente. Aproximando, fui entendendo o que ele estava buscando e tal. Ele, em São Paulo, a venda foi feita, foi realizada. Depois até foi engraçado, porque depois de um tempo eu estava num evento aqui no Rio e ele foi no evento, que aí já era esposa, não era mais noiva, a gente se conheceu pessoalmente, tudo. Mas, assim, eu sinto que a venda só aconteceu porque eu dei um calorzinho em algum momento, sabe? Perfeito. Isso é muito real, né, Roberta? Esse talvez seja um grande diferencial seu e que muitas vezes a gente vai fazendo, mas Roberta, me ensina. Então, é você realmente querer personalizar de forma que você toque a pessoa no emocional, a pessoa sinta, poxa, é com ela que eu quero comprar. Trazendo isso um pouquinho para o teu dia a dia, e aí o dia a dia, que a gente acha que é tudo glamouroso, tudo com cara de Instagram maravilhoso, né? Trazendo o pé no chão. Bora falar a verdade? Bora. O que te alimenta? O que você percebe que hoje te dá um gás para estar todos os dias com disposição, na joalheria, fazendo o teu trabalho? O que você poderia dividir? Primeiro de tudo é gostar do que faz. Eu amo o que eu faço, super feliz com o que eu faço, adoro meus clientes, adoro meu espaço agora. Fica tudo mais fácil assim, né, na vida. É uma coisa, meu filho tem 15 anos hoje e está começando a pensar, né, profissão, trabalho, tudo, e eu tenho conversado muito com ele. Primeiro de tudo, a gente realmente tem que fazer alguma coisa que a gente goste. Tá num lugar que a gente goste. É lógico que a gente não ama tudo todos os dias. Não tem como amar tudo, isso é importante, não tem como. Vamos ser racionais. Existem rotinas, né, não tão gostosas assim, existem momentos de resolver situações mais estressantes, mais complicadas, mas assim, se você vai com amor todo dia, né, 80% já está feito. Então, acho que primeiro isso. Segundo, acho que estabelecer rotina, né? Se você tem umas rotinazinhas de trabalho estabelecidas, ainda mais quando você tem que fazer a sua autogestão, então você tem que ter rotina. A gente vai para a autogestão para fugir um pouco da rotina, mas não tem como fugir. A rotina é necessária. Né? Trabalho requer rotina, eu acho, pelo menos. Roberta, como isso que você trouxe é ouro, tá, gente? Olha a jogadinha, é ouro. Porque as pessoas acreditam, muitas vezes, eu ouço isso em mentoria, não, Maria, mas é porque rotina engessa, né? Rotina é ruim, rotina é algo que traz você para perder criatividade. O bom é você criar. Não, a rotina te dá segurança para que você realmente execute principalmente as coisas que você não tá afim, que você olha aquilo dali, isso é chato, então, mas é o chato que precisa ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Sim. E você como líder, como dona e como autogestora, né, você precisa entender que não vai ter ninguém para falar, Roberta, vamos lá, vamos tocar seu negócio. É você e o Anderson. Então, essa conscientização é importante, né? Então, hoje, a gente tem lá delícia, atendimento, momento com cliente, produto. Só que você tem contabilidade, financeiro, né? Tem gente ouvindo aí falando que delícia, tem gente ouvindo, Deus que me livre. E quando você tem uma estrutura ainda pequena, você tem que fazer tudo. Sim. Então, eu, por exemplo, estabeleci uma rotina para mim. À tarde, eu tô ali, eu e o Anderson estamos na DUI à tarde para os clientes, para atender clientes, para falar de produto, para gravar conteúdo para o Instagram, para isso. E de manhã eu vou lá
e faço o burocrático, né? Eu faço lá as planilhas do financeiro, coloco tudo em dia, aí faz movimento contábil para mandar para o contador, vê conserto, o que tem que mandar para a oficina, fala com a oficina, com o Ourives e tal. Eu já dividi o meu dia, assim, uma coisa pequena, mas ajuda, né? Não atropela. E como isso é, não sei se intuitivo para você, mas tem uma comprovação científica, estudos, né, hoje já comprovam que você começar o dia, que é quando você está com a sua força de vontade na capacidade máxima, você dormiu, desejamos que tenha dormido bem, você se alimentou, então você acordou com a sua força de vontade no talo. E a força de vontade é algo que vai realmente... Por que as pessoas, às vezes, em dieta, tá em restrição, de noite dá uma fugida? Porque a força de vontade diminuiu. E você, então, começa o teu dia por partes que são menos prazerosas, digamos assim. Então, isso daí acaba te dando uma capacidade de execução, porque você já está com a força de vontade. Para fazer, se você deixasse, talvez, para o final do dia, você é o famoso procrastinador. Não, lá no final do dia eu vou fazer, não vai ficar mais difícil, né, Roberta? Olha, eu não sabia. Tá vendo? Foi intuitivo. É isso. Mas eu determinei assim para mim. Eu acordo cedinho, coloco meu filho para a escola, vou para academia, faço meu exercício e aí vou para lá, sento, às vezes sim, como é uma coisa, trabalho interno, com a roupa de ginástica mesmo, que eu saí da academia, sento lá. Endorfinado, olha que coisa ainda, né, gente? No gás. Bom, não, e agora sabendo ainda que eu tô fazendo no horário certo, do ritmo certo, e vou para lá de manhã e dar entrada em peça no sistema, essas coisas de burocracia. Aí depois vou, né, tenho esse benefício, essa sorte, vou em casa, tomo meu banho, almoço e volto para Due prontinha só para o cliente, sabe? Agora de tarde é só cliente. E, Roberta, que maravilha você ter conseguido. Isso é uma outra coisa que, para quem está nos ouvindo, de repente não entende ou não investiu tempo. Quando você escolheu, teve essa decisão, né? Pô, então vou empreender, vou ter minha marca própria. Você conseguiu fazer de uma forma que está dentro da tua vida pessoal. Você tem uma qualidade de vida, até pela distância, que é perto. Você conseguiu fazer uma vida que te dá uma qualidade de vida. Por quê? Todo mundo que olha, quem empreende, né? Não, que a pessoa que é CLT fica imaginando que é tudo maravilhoso, que você vai ter realmente esse ganho de tempo e tal, mas não tem noção que o risco é 100% seu. O risco de diversas situações. Então, esse lado é muito interessante, né, Roberta? Quando você consegue olhar isso, eu tenho, sim, esse peso da responsabilidade, mas, por outro lado, eu estou conseguindo usufruir desse ganho, porque tem empreendedora que às vezes está num momento que ela não está conseguindo nem usufruir disso aqui e ao mesmo tempo está com essa realidade. Mas assim, nem sempre foi assim, né? Exato. Isso é uma coisa de agora. Conquista, né? Eu inaugurei a Due em abril, então assim, agora está sendo assim, depois de um longo caminho aí, fora da Natan, já são 10 anos, mais de 10 anos. Então, olha o tempo, né? Porque também as pessoas falam, mas que lindo, sorte que você deu. Não, sorte não. Foi construção, foi um caminho, foi construção. Acho que também muito objetivo, né, Maria? Então, é o que eu falei em algum momento lá atrás. É um pouco difícil você retroceder, lógico, quando é necessário. A gente encara de novo coisas que a gente não queria mais. Mas, assim, essas conquistas de gestão de tempo, de qualidade de vida, a gente tenta que sejam sólidas para que você não tenha que voltar atrás. Assim, hoje eu estruturei assim, mas eu também tenho meus dias de centro da cidade, de oficina, sabe? Eu também tenho meus momentos... E sabe o que eu percebo, Roberta? Que você tem uma facilidade, uma capacidade aí dos bastidores, tá, gente? Que eu conheço a Roberta, não só dos encontros, da nossa mentoria e tudo, você tem uma leveza ao enfrentar esse outro lado também. Talvez também seja algo intuitivo seu, porque existe esse não glamour. Existe. Né? E você enfrenta isso, tipo, tranquilo, faz parte da minha vida. Mas eu acho que é voltando no assim, eu faço o que eu gosto. Então, às vezes eu passo lá um dia andando para lá e para cá no centro da cidade, mas eu gosto.
Há 15 dias atrás eu estava em São Paulo trabalhando lá na feira, na Feninge, que é super exaustivo, né? De 8 da manhã. Eu brinco com meus amigos quando eu vou para São Paulo para feira, assim, olha, gente, nem adianta, porque eu moro lá dentro durante os Não dias que eu tô adianta nem querer marcar um happy hour. de 8 da manhã, 9 da noite, saiu, jantou porque precisa comer, dorme, acorda e volta. Mas eu gosto. É isso. Então isso. ajuda muito, né? Ajuda Agora, muito. Roberta, uma história. Queria que você pensasse, porque assim, história é algo que tangibiliza situações que a gente às vezes não... Até para explicar em palavras é complicado. Tem alguma história que te marcou de alguma cliente que comprou, que estava desejando, esperando e de repente fez uma conquista e você vibrou junto? Não sei, alguma história que te marcou nessa... Tem vários. Achei que você ia me perguntar a história de cliente difícil. Ah, Já estava aqui na cabeça. Também é boa, também é boa. Você vê que se veio aí, veio... Peraí. Tem muita história de cliente, né? Muitas histórias, mas assim... teve uma história de uma noiva. Ela tinha herdado da avó. A avó deu para ela usar um conjunto no casamento. Só que realmente eram peças assim super antiquadas já, sabe? E ela chegou para mim assim super assim, tipo, ai meu Deus, como é que eu falo para minha avó? Queria mais uma consultoria terapêutica. Que eu não vou usar isso aqui, não dá para eu usar essa peça. Eu falei, não, peraí. A sua avó concorda que a gente dê uma repaginada? Isso. Né? Concordou. Eu falei, então, fica tranquila, porque você vai usar e a gente vai atualizar a joia da sua avó. E assim foi feito. Nem era uma coisa muito complicada, porque era um brinco e um anel solitário, mas as montagens antigas, elas eram altas, elas eram grandes, né? Assim, é até evolução tecnológica, né, Maria? Perfeito. Hoje a gente tem tecnologia na joalheria, na confecção das peças. Hoje a gente modela em 3D, Não tem por que a fazer. gente imprime, né, cera no 3D. Ainda existe todo o trabalho manual do ourives, isso nunca vai se perder. Porque por mais que você faça tudo no 3D no computador, depois sai uma peça Aquele que vai para a mão dele para acabar. Isso. E tem partes do processo que são só manuais ainda até hoje. Mas a tecnologia evoluiu, então uma joia antiga tinha um processo de confecção diferente de hoje. Enfim, a gente atualizou as peças, ela usou as peças no casamento e ela fez fotos lindas das peças e mandou para mim, assim. E realmente, quando eu fiquei até arrepiada, quando eu recebi as fotos, assim, tem presente melhor que esse? Uma coisa que estava assim, né? Que era quase que um constrangimento. Exato, uma situação familiar. Podia gerar até um... virou, assim... Que tudo legal. De bom, porque ela estava ali usando as joias de família no casamento e estava usando feliz. Não estava usando, ai meu Deus, estou com isso aqui, mas eu não queria estar, sabe? Estava feliz. E você fez parte disso, né, Roberta? É isso que eu acho que você conseguir trazer essa consciência para você só fortalece a tua missão de falar, bom, eu não vendo joias, não é só sobre isso, eu vendo também, mas eu realizo sonhos. Eu te falei isso, né, que eu brinco, falo isso, gente, eu quero realizar os sonhos de vocês em forma de joias, né? As minhas amigas falam, ai, mas eu queria tanto ter um brinco assim, 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 mas agora aliás, não dá pra esse seu comprar. colar está lindo, esse seu anel está... não sei você, mas eu não consigo, tá toda difícil. Exato. Aí eu falo, olha, todo mundo tem uma gavetinha, uma caixinha, que tem assim, o brinquinho de quando era criança, medalhinha, pulseirinha, o brinco que perdeu um lado e ficou o outro. Roberta, quando você falou isso, aquela primeira vez pra mim, eu tenho. Tenho também. Pega isso tudo aí, junta tudo, traz que a gente vai realizar seu sonho. E tenho feito isso bastante. Que bacana. Fico feliz por isso. Amiga, olha só, eu quero te dizer que eu amei. Nosso tempo, né? Vai correndo, a gente está aqui, uma delícia. E a gente nem sente. É isso, porque é bom demais. Eu queria que você agora pensasse, para a gente fechar,
qual a mensagem, se você pudesse escrever uma mensagem no espelho de todas as mulheres que estão nesse mundão, o que você falaria para eles? Qual é a mensagem que você gostaria que todas elas lessem? A mais básica, respira e vai com medo mesmo. É essa. Que é essa que eu falo pra mim, que eu me olho no espelho e falo, Roberta, respira e vai, sabe? E eu vou te falar, segue a sua intuição e vai. Porque as pessoas acreditam ainda que é quando tá tudo encaixado. E, na verdade, é desencaixado. Tá desencaixado alguma coisa, mas vai. Acredita nessa paixão, nesse amor que você tem pelo que você tá fazendo, né? E segue, porque, como a gente falou, perfeição, infelizmente, a gente sabe que não existe. A gente está aqui falando de algo que é uma conquista sua, que eu tô vendo o crescimento, mas que ainda assim, se você for pegar no detalhe do dia a dia, tem as suas subidas e as suas descidas, né? Tem. Não, a gente está super feliz, super realizado, mas a gente olha e fala, nossa, tem muito trabalho para fazer ainda. E que ótimo, né? Tem muita coisa para fazer e às vezes você quer ter todos os recursos e ainda não tem, mas a gente vai atrás deles, vai conquistando, vai elencando quais são as prioridades do momento. Então tá, a gente quer fazer isso, isso e isso, não dá para fazer os 3. Então vamos nesse agora? Vamos. Depois a gente vai, agrega o outro e vamos embora. Maravilhoso. E também uma outra coisa que você teve que aprender é essa... Tudo bem que você já trabalhou com o Anderson antes, mas é um casamento essa sociedade, né? Sim. Entender também o momento dele, dividir com ele as decisões, porque não é só você. Então isso também é uma outra sabedoria que eu vejo que você toca muito bem. Mas acho que isso também, né? É construção, maturidade, respeito pelo outro. Admiração, né? Entender que cada um tem sua forma de fazer as coisas, sua forma de trabalhar, né? A gente tem formas diferentes, às vezes, até de atendimento, de cliente e tudo, e cada um tá ali no seu espaço e tá tudo bem. Mas tem troca, né, Maria? Porque também é muito solitário, a gente fala sempre sobre isso. Sim, por né? isso que a rede de apoio, porque você se sente sozinha em muitos momentos. Né? Nem sempre é possível ter um sócio, super feliz que deu certo no nosso caso, mas... Você pode buscar outros apoios também, né? Sejam grupos, sejam consultores, que eu já trabalhei em alguns momentos, sejam outros empresários do seu meio que você troque. É muito importante dividir. Perfeito. Dividir deixa leve, né? É isso. Se a gente quer carregar tudo sozinho, fica pesado. Verdade. Queridona, muito obrigada. Gente, que papo acabou? Delicioso. É assim, ó. É assim. E obrigada por compartilhar de maneira assim tão verdadeira, tão leve, uma intimidade do empreender, que muitas vezes a gente fica meio, será que eu falo? Assim, quero te agradecer. Deixar que você também faça a sua despedida e que você, quem quiser conhecer, como é que segue. Não, então, quem quiser conhecer a Due... @duejoalheria. Vai estar aqui nos comentários do podcast. E quem quiser, meu Instagram é aberto, @Roberta Limer, e eu também estou super aberta sempre para ajudar, enfim, o que eu puder, trocar, responder, colaborar, e você é essa pessoa. Estou aberta, isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi maravilhoso. Para você também que acompanhou aí a gente nesse episódio, muito obrigada pelo seu tempo. Fica novamente o pedido de você acompanhar o Rapcast, curtir, compartilhar, deixa o seu comentário. É muito, muito rico pra gente ler o que você pescou, qual insight você teve. Fica o convite também, se você quiser, o meu livro, Venda com a Ciência da Felicidade, para entender um pouquinho mais do mundo das vendas. Me mande uma mensagem. E é isso. Te espero no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.